Conceitualmente, a extrema-direita é um negócio que a academia já vem tentando decifrar há muito tempo. Ela nasce lá nos anos 30. Se a gente pensa na origem da extrema-direita, é o nazifascismo clássico, e ela vai sendo ressignificada e reeditada ao longo das eras. Então você tem várias ondas de extrema-direita, enfim, não vou entrar nessa questão, mas hoje, essa extrema-direita que está aí, não só no Brasil, no mundo, Estados mundial, Unidos... é uma coisa que... Mundial. Tá. França, Estados Unidos, Índia, Israel... Alemanha também? Alemanha. Toda a extrema-direita tem uma peculiaridade nacional. Mas se tem alguma coisa que as une, seriam 3 elementos aí que, vamos dizer, muitos acadêmicos já vêm desenvolvendo. Primeiro, a extrema-direita é nativista. O que é nativismo? É diferente de nacionalismo, porque o nacionalismo pode ser simplesmente um sentimento patriótico do tipo, é o meu país e tal. O nativismo, ele diz o seguinte: só quem nasce naquele lugar e que pertence a uma tradição nativa daquele lugar merece ter voz na sociedade. E isso para sociedades europeias, que tem muita imigração, que tem multiculturalismo, isso é um problema real, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa. No Brasil, o nativismo ele não tem muito a ver com imigração, porque a gente não tem... Quer dizer, um caldeirão a gente aqui. tem uma história de imigração, mas que veio sendo assimilada no Brasil. Mas o nativismo aqui, aí a minha interpretação, tem muito a ver com a questão religiosa. Então, quando o presidente Bolsonaro chega e fala, a primeira frase dele, pré-campanha 2017, o Brasil é um país cristão e as minorias têm que se curvar às maiorias, isso é a expressão do nativismo. Entendi. Tipo, só quem é cristão pode ser legítimo dentro dessa sociedade, o Estado tem que servir essas pessoas, as maiorias, elas mandam absolutamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a extrema-direita, ela tem um perfil autoritário. Agora, a gente tem que distinguir, e aí é uma discussão meio xarope, mas tem a extrema-direita que é radical, super antidemocrática, tipo grupos neonazistas, isso é uma coisa. Mas tem uma extrema-direita que, apesar de autoritária, ela topa jogar o jogo da democracia. Então... Que é o reacionário. É um tipo de reacionarismo que, vamos dizer, ele existe na democracia, mas ele não curte muito a democracia. Então ele vai testando os limites da democracia o tempo inteiro, ainda que não queira necessariamente romper esses limites. Então um caráter autoritário, mas não necessariamente ditatorial, para fazer uma distinção. E tem um terceiro elemento muito presente nas extremas-direitas atuais, que é o populismo. Populismo, gente, tem de todas as cores. Tem de esquerda, tem de direita, tem Maduro, tem Netanyahu, Israel. Mas o populismo ele é um traço que se acoplou muito bem à extrema-direita contemporânea. Por quê? Porque o populismo, primeiro, ele é personalista, então ele canaliza na figura de uma pessoa os anseios da população. Salvador. O salvador da pátria, o Messias e tal. E também esse populismo, ele dá às pessoas um senso de povo. Então a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, essa coisa de que só o Bolsonaro é capaz de entender os anseios e as angústias da sociedade brasileira. Então esse populismo ele vem muito forte justamente porque a extrema-direita ela toca muito no aspecto emocional das pessoas. A gente percebe que a política nos últimos tempos, Paulo está lá na Jovem Pan, isso está muito claro, na maneira como os próprios debates acontecem, é tudo muito acalorado, é tudo muito na flor da pele, etc. Porque você perde a racionalidade que deveria fazer parte da política do dia a dia, e você caminha para um campo em que só a emoção vale. O que são essas emoções? Medo, ódio, ressentimento. Então a extrema-direita ela consegue florescer justamente nesse terreno de medo, ódio e ressentimento e trabalhar em cima disso. Bolsonaro foi um gênio. Eu raramente vou usar esse adjetivo a essa pessoa, mas a verdade é que na ocupação dos espaços digitais ao longo dos últimos, 7, 8, 9 anos, o Bolsonaro ele foi muito esperto, porque ele conseguiu canalizar uma série de emoções das pessoas num discurso fácil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, bandido bom e bandido morto. Quer dizer, eram frases de efeito. Você pega o programa do Bolsonaro 2018, só frases de efeito. Mas frases de efeito que tocavam no íntimo das pessoas. Então a extrema-direita é isso, é nativista, isso vai variar de país para país, a maneira como isso se expressa, é autoritária e é populista. Agora, falar que essas pessoas que estavam lá nos atentados de domingo são de extrema-direita, eu acho que tem muita gente ali que nem faz ideia do que significa ideologicamente falando. Eu acho que as pessoas estão ali ou mobilizadas por uma lavagem cerebral, WhatsApp, essa coisa, né? A linguagem digital é muito importante, ou estão ali porque realmente acham que estão defendendo a democracia, uma visão completamente distorcida, mas acham que estão defendendo a democracia. Então, a gente tem que separar aquilo que é ideologia, e a ideologia que é manipulada por lideranças políticas de maneira muito bem feita, daquela que é a pessoa comum.
o afegão médio brasileiro, que às vezes nem sabe do que está falando, não sabe o que está fazendo. Não estou falando que são burros ou mal informados nem nada, mas muitas vezes eles não entendem que aquilo que eles fazem representa uma ideologia de extrema direita. Então eu seria cuidadoso, até como professor, para separar essas coisas. Uma coisa é você falar da ideologia da extrema direita no sentido teórico, outra coisa é você falar da ação das pessoas que estão ali por motivações muito diferentes. É igual falar, todo bolsonarista é. Não. 58 milhões de pessoas pensam de maneira muito diferente, inclusive são motivadas por visões de mundo muito diferentes entre si. Então, agora o que cabe desvendar é se quem financiou, quem criou narrativa, quem coordenou essas ações estão motivadas por uma ideologia que é nativista, autoritária e populista. As pessoas que estão ali no fundo são peões num tabuleiro. Massa de manobra. São massa de manobra. Até eu não consegui entender qual era o objetivo dessa invasão. Não está claro para ninguém. Não existia uma cabeça, não existia uma cabeça central, né? Não. Tem uma. Quer falar, Paulo? Pode falar. Não, é que eu acho que essa manifestação, ela não pode ser interpretada de maneira nenhuma como uma manifestação absolutamente espontânea. Essa manifestação, aliás, esse terrorismo, isso não é uma manifestação para mim. Esse terrorismo, esse ato de vandalismo que nós vimos no Brasil, ele foi um ato absolutamente organizado, financiado. Essas pessoas que fizeram o que fizeram foram pagas para fazer isso, por muitas vezes. Foram remuneradas para isso, tiveram algum tipo de benefício útil para a vida delas. Não cada uma, algumas daquelas pessoas. A gente não pode, obviamente, dizer 100%, mas visivelmente, é só você analisar de onde saíram mais de 100 ônibus do estado de São Paulo a caminho de Brasília, com 40 pessoas dentro. Isso custa caro. Cara, aquelas panelas industriais. E visivelmente as pessoas que estavam lá eram pessoas absolutamente pobres, que não tinham essa condição de locomoção, que não tinham essa condição de estadia em Brasília, que não tinham essa condição de pararem as suas vidas por uma determinada quantidade de tempo e promoverem crimes. Então, nada me sai da cabeça de que essas pessoas, elas não podem ser tratadas de maneira nenhuma como manifestantes espontâneos que resolveram acordar e falaram: vou lutar pelo meu país, vou lá para Brasília invadir porque eu preciso mostrar a minha indignação. Não. Há uma organização que, obviamente, a justiça vai apurar isso, e aí não cabe a nós, a gente tem que aguardar a apuração da justiça, de verificar quem financiou isso, como é que foi isso, mas que, pelo menos, não sei a avaliação de vocês, mas na minha avaliação, isso é claro, é explícito, é um negócio que só enxergando mesmo a manifestação que você percebe nitidamente. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: é preciso diferenciar as pessoas que estavam nos quartéis das pessoas que invadiram. E eu vi poucas pessoas fazendo isso. Poucas pessoas. Não é o mesmo tipo de pessoa. Não é o mesmo tipo de pessoa. Reparem. A pessoa que estava no quartel, talvez, e aí eu posso até dizer isso, tem um perfil completamente diferente, ou um pouco mais diferente do que essa pessoa que invadiu. Porque eu vi nos quartéis aquela famosa tia, o tio do Zap, que é um pouco mais ideológico, um pouco mais espontâneo. A invasão aos prédios públicos, aos palácios, eu não vi espontaneidade, eu vi organização, vi pragmatismo, vi uma coisa coordenada, organizada, pronta para acontecer. Os quartéis, havia uma organização, mas havia um pouco mais de espontaneidade, de voluntarismo, né? Um pouco mais de idosos à frente do quartel, que é o que a gente não viu no domingo. Mas o Casarão estava falando dessa questão da extrema-direita, né? E aí você fez uma pergunta: quem são essas pessoas, né? E eu acho muito difícil hoje a gente fazer uma diferença no Brasil do jeito que a gente está entre aqueles que são de extrema esquerda, extrema direita, de centro, de pra lá, pra cá. A coisa está tão bagunçada, mas tão bagunçada, que eu prefiro, particularmente na minha cabeça, como é que eu raciocínio hoje? Como é que eu crio o meu raciocínio? Hoje, para eu conversar com uma pessoa, e você conversa com uma pessoa rapidamente, todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que se fizerem esse exercício é muito rápido você pescar. Você percebe nitidamente hoje no Brasil aqueles que são fanáticos daqueles que topam dialogar. Ponto.
eu dividiria o Brasil assim. Logo no hoje. começo da conversa você Eu não separa. consigo hoje dividir o Brasil entre esquerda e direita. Eu consigo dividir o Brasil entre aqueles que são fanáticos, que já têm a cabeça pronta, que estão a serviço de um político de estimação deles, daqueles que, não se afetam muito com isso, que topam sentar na mesa para conversar e, vamos dialogar, vamos ver se eu mudo de ideia e tal. O Brasil, para mim, está dividido entre isso hoje. E aí vocês vão me perguntar, quem é o maior número? Com certeza não são os fanáticos. Só que hoje, infelizmente, os fanáticos eles ganham uma visibilidade muito grande, porque primeiro, eles estão quebrando tudo, e segundo, eles estão bajulando político. Então, isso naturalmente, você ganha uma visibilidade maior. A política brasileira, imagina, nós tivemos... vejam só a trajetória nossa de 2022, né? Se você for analisar mês a mês, semana a semana, enfim, a eleição, começamos o ano de 2022 pensando em outubro já, ou seja, em janeiro a gente estava em outubro, ou seja, o ano passado foi arrastamos o ano até outubro. Aí de outubro até agora, vejam quantos fatos nós tivemos, né? Então, será que vai ter mais 72 horas? Será que vai ter... Isso aí, imagina, não vai ter diplomação. Aí foi fato por fato, e isso obviamente vai ganhando uma força, né? Do tipo, a narrativa ela vai ganhando força através dos fatos. Então, você empurra pra frente. Vai ter lá na frente. A diplomação, a posse. A manifestação, não sobe a rampa. Mas vai ter o carnaval. E você vai jogando o negócio pra frente. E há uma habilidade nesse sentido. E aí eu acho que, só para finalizar esse meu raciocínio inicial, eu não consigo chamar essas pessoas que, em primeiro lugar, estão em frente aos quartéis e nem muito menos aqueles que invadiram os prédios públicos de alguém que seja de direita. Porque se você for analisar a essência da direita e a essência do conservadorismo, a estabilidade é um dos principais princípios. E tudo aquilo que essas pessoas, tanto aquelas que estão pedindo um golpe militar, um artigo 142, ou seja lá o que for, ou muito menos promovendo uma quebradeira, não estão fazendo, é a promoção da estabilidade, a promoção do consenso, a promoção do diálogo, que é uma das essências do conservadorismo. Então eu, como alguém que olha para a direita e fala, eu entendo de direita isso, eu não entendo que direita é Deus, pátria e família. Isso não é direita, isso é populismo. Isso é insanidade, isso é loucura, isso é enganação. Direita é uma outra coisa. É só você analisar quem está nos assistindo, a direita conservadora inglesa. Pega a direita conservadora inglesa e compara com você. O Casarões é professor de Direito Internacional, de Relações Internacionais, sabe do que eu estou falando. Faça uma comparação. Nós produzimos um negócio no Brasil que talvez seja um negócio, pode ter semelhanças com Trump, pode ter algumas coisas iguais, mas aqui é sui generis, é um negócio assim, que você não tem em nenhum lugar outro lugar do mundo. É mais parecido com os Estados Unidos, um pouco de puritanismo. É muito. A religião tem um papel muito importante nisso.